Fala pessoal, beleza? Então, sabadão, né? Vamos falar sobre cálculo de azimuth a partir das coordenadas, né? Para que eu preciso calcular esse azimuth? Né? Numa poligonal serve para orientação da mesma, tá certo? Então, vamos supor, né? Aqui a gente tem a seguinte situação. Vamos supor que a gente tem essa poligonal. Tá? Dessa forma. E aí, este ponto aqui é o início da minha poligonal, tá? Eu conheço as coordenadas desse ponto, foi determinada a priori, tá? Depois eu tenho aqui o ponto 2, 3 e 4, tá? Convencionalmente, né, você poderia, a partir dessas coordenadas, nesse ponto, determinar o azimuth avante do alinhamento, tá? Mas aqui, vamos supor que eu tenha este ponto daqui e eu tenho um outro ponto, tá? Também de coordenada conhecido, chamado de B aqui, ó, tá? Então, o que eu consigo fazer? Olha só, né? O que eu faria no campo? Tá? Vou ligar isso aqui, esses dois pontos, eles, né, são intervisíveis, né? Então, tem aqui, ó, tá? Então, o que eu faria? Então, lembrando que eu tenho as coordenadas conhecidas, tá? Então, as coordenadas conhecidas do ponto 1, tá? Pontos 1. Então, eu tenho que x de 1 e y de 1. E o ponto B, x de B, y de B, tá? Foram coordenadas determinadas a priori, tá? Se fossem coordenadas UTM, planas UTM, por exemplo, eu teria um azimuth da quadrícula, que eu teria que converter depois para verdadeiro, tá? O geodésico. Que eu faria aqui, então? Eu estacionaria aqui no ponto 1, realizaria a ré aqui no ponto B, e determinaria esse ângulo daqui, ó, tá? Que eu chamo de alfa 1. Depois, estação 2, ré 1, vante em 3. Estação 3, ré 2, vante em 4, tá? Aqui, que acontece? Olha, se eu tenho duas formas para calcular, por exemplo, o azimuth do alinhamento 1, 2. Eu posso calcular o azimuth do alinhamento B para 1 e consequentemente eu consigo calcular o azimuth de 1 para 2. Como que eu faria isso? Né? O azimuth, tá, do alinhamento 1, 2 é igual ao azimuth do alinhamento B1 mais o alfa 1 mais análise, tá? Mais análise. Então, eu calcularia dessa forma o azimuth do alinhamento 1, 2. Mas você fala o seguinte, pô, como que eu calculo o azimuth de B para 1? O azimuth de B para 1 vai ser o quê? Arctangente, tá? De x do ponto 1 menos x do ponto B, tá? Menos x do ponto B dividido por y de 1 menos o y de B, tá? Mais aqui a análise quadrante. Então, repare que eu consigo calcular aqui o azimuth, olha só, em função que das coordenadas absolutas dos pontos extremos aí do alinhamento, tá? Então, azimuth é calculado em função das coordenadas absolutas dos pontos. No caso aqui,
os pontos 1 e B, tá certo? E aqui, olha só, esse azimuth, né, calculado em função do azimuth, ó, azimuth do alinhamento, que eu vou chamar alinhamento anterior, e do ângulo horário horizontal, tá? Ângulo horizontal horário entre os alinhamentos, tá, em questão. Então, olha só, azimuth do alinhamento 1 para 2, presta atenção aqui nessa equação aqui, ó, vai ser igual que azimuth do alinhamento anterior. Repara que se eu tivesse aqui, olha só, estação 1, eu fiz uma ré no ponto de coordenada conhecida, e vante aqui no ponto 2, eu estou vindo para cá. Então é como se eu tivesse vindo daqui, ó, de B para 1, por isso que é o alinhamento anterior, ó. E do ângulo horário formado entre os alinhamentos, ó. Tá certo? Então, uma forma de calcular o azimuth é essa, em função do alinhamento anterior. Então, o azimuth de um alinhamento é igual ao azimuth do alinhamento anterior, mais o ângulo entre esses alinhamentos, é mais a análise, né? Se essa soma aqui for menor que... Qual seria essa análise? Se essa soma for menor que 180, eu somo 180. Se essa soma for maior que 180 e menor que 540 graus, eu subtraio 180. E se essa soma for maior que 540 graus, eu subtraio 540 graus. E essa análise aqui eu tenho que analisar o quadrante, né? Se, por exemplo, qual seria essa análise aqui, ó, né? Essa análise aqui eu teria que avaliar o quadrante. Aqui, olha só, seria mais, menos, aqui, menos, ó. Então aqui é mais. Então aqui, lembrando que na topografia a gente considera primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Que o azimuth contado no sentido horário. Então, olha só, delta x, eu tenho que avaliar o x, ó, tá? Então é aqui x e aqui y. Delta x é o numerador, delta y denominador. Se for positivo, eu não faço a análise aqui, como está no primeiro quadrante, é o próprio valor angular. Se o delta x for positivo, delta y for negativo, está no segundo quadrante, esse resultado aqui vai ser negativo, eu somo 180 graus. Então vai ficar menos com mais, dá mais, e vai dar um valor aqui do azimuth maior que 90 graus. Se o delta x, que é o numerador, for negativo, o denominador aqui, o delta y, for negativo, está no terceiro quadrante, esse resultado aqui vai ser positivo, eu somo 180 graus. E por fim, no quarto quadrante, delta x é negativo, delta y é positivo, está no quarto quadrante, esse valor aqui é negativo, eu somo 360 graus. Então vai ficar negativo com mais, né? Dá um valor positivo e vai ser maior que 270 graus. Tá certo? Então, azimuth calculado, né? É obtido em função das coordenadas absolutas dos pontos. Então, as coordenadas x e y dos pontos, tá? Então, outra forma que eu poderia resolver esse problema, né? Na verdade, fala assim, pô, mas por que eu preciso calcular o azimuth aqui desse alinhamento? Porque sem esse azimuth do alinhamento 1, 2, você não consegue calcular os demais azimuths, os azimuths dos alinhamentos 2, 3 e 3, 4. Uma outra forma, tá? Vou representar aqui, na verdade, uma outra forma, né? Que eu tenho, vamos colocar aqui, ó, norte, que eu tenho para calcular esse azimuth. Eu poderia, por exemplo, olha só, usar esse azimuth aqui da ré. Ah, como? Pô, você obteve aqui o azimuth de B para 1, o azimuth de 1 para B
vai ser o azimuth de B para 1 mais 180 graus. Ó. Repara que a gente consegue ver isso aqui. Ó. Isso aqui tem 180 graus. E este ângulo aqui seria o azimuth de B para 1. Então, se eu fizer, olha, o azimuth a ré, neste caso, olha, se eu fizer azimuth de 1 para B, né, que é o azimuth a ré aqui, pensando que eu estivesse vindo de B para 1, mais o alfa 1, repare, essa soma aqui, repare que eu teria isso daqui, ó, viria até aqui 360, ele passou 360 graus. Então, essa soma foi o que? Maior, no caso aqui em questão, foi maior que 360 graus. Eu vou subtrair 360 graus, ó. Então, quando eu subtraio 360 graus, se este valor aqui mais esse pedacinho aqui foi 360 graus, o que passou vai sobrar o que? Este ângulo aqui, que é o azimuth de 1 para 2, tá? Que é o azimuth de 1 para 2. Então, essa é uma outra forma. Mas, de qualquer maneira, eu preciso calcular o azimuth de B para 1 ou de 1 para B, né? Se eu poderia calcular o azimuth de 1 para B, ó, azimuth de 1 para B é igual a azimuth de B para 1, nesse exemplo, nessa representação aqui, mais 180 graus. Ó. A gente viu que esse valor aqui é 180 graus, né? E este ângulo daqui, ó, seria o azimuth de B para 1, tá? E esse azimuth aqui de 1 para B. Repare aqui, ó, azimuth de B para 1 mais 180 graus dá o azimuth de 1 para B. Ou que o azimuth de 1 para B vai ser igual a arctangente de quem? X de B menos X de 1 sobre Y de B menos Y de 1, tá? Mais análise. A mesma análise que eu faço aqui. Então, assim, tem duas formas para calcular o azimuth do alinhamento. Então, esse aqui seria o azimuth avante, né, de B para 1. O azimuth avante do alinhamento B1 é o azimuth de B para 1. E o azimuth a ré do alinhamento B1 é o azimuth de 1 para B. Tá certo? Então, tem duas formas aqui. Duas formas para cálculo do azimuth, tá certo? Então eu posso trabalhar dessa forma aqui e também para calcular um azimuth, se eu tiver o azimuth avante, eu consigo calcular o azimuth a ré e vice-versa, tá certo, pessoal? Então espero que tenham entendido, tá? Compartilhem com seus colegas, não esqueça de dar o like e vamos ajudar aí o canal a crescer e ajudar outras pessoas. Forte abraço, até mais.